Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Quarta-feira, em São Paulo, ao vivo. E hoje, como todo programa, nós vamos tratar de um tema, de uma categoria, de um sindicato, para que a gente possa conhecer melhor esse sindicalismo, esse vasto, amplo, complexo sindicalismo brasileiro. Hoje nós recebemos uma categoria de profissionais que não são trabalhadores, operários, obreiros. Trabalham muito, mas não são obreiros no sentido tradicional, que são os médicos. Nós estamos aqui, a quem eu quero agradecer muito, temos aqui dois dirigentes do setor médico. O doutor Cid Carvalhais, que comandou o Sindicato dos Médicos de São Paulo durante 3 gestões, já esteve no programa outras vezes. Obrigado, doutor Cid, pela sua presença. Prazer muito grande, João. Muito obrigado pela oportunidade e a satisfação e a alegria de estar aqui de volta. E também conosco o jovem presidente recém-possado, Éder Gatti Fernandes. Éder, eu primeiro agradeço a sua presença e desejo uma gestão produtiva e feliz no sindicato. Obrigado, viu, Éder? Obrigado, João. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria agradecer pelo convite de estar aqui. Muito obrigado. Bacana. Doutor Cid, neurologista. Doutor Éder, infectologista. Muito bem. Doutor Cid Carvalhais, o senhor presidiu o Sindicato dos Médicos, que não é um sindicato de expressão menor, muito pelo contrário. Eu me lembro do Sindicato dos Médicos, ainda da luta pela redemocratização, um sindicato que teve uma função assim, de proa. Foi um sindicato muito ativo naquele período e continuou ativo. A gente já repercutiu nesses últimos anos várias ações do sindicato, inclusive a luta pela dignidade dos médicos que atuam nos planos de saúde. O senhor já esteve aqui, fizemos uma reportagem, etc. Eu queria, sem ser assim, prolixo, que o senhor fizesse um balanço do que foram esses mandatos e se a transição no sindicato com essa juventude foi uma transição, assim, digamos, que continua a tradição. Bom, sem dúvida. Em primeiro lugar, se me permite uma correção, o médico é um obreiro, sim. Coloque um cirurgião para exercer uma atividade cirúrgica, que é quase que uma construção artística de uma obra, ou um clínico para elaborar um diagnóstico e um tratamento. Isso é uma obra solene, eu diria. Sim. E nós temos muita honra de sermos trabalhadores e de sermos obreiros, tanto quanto qualquer um outro companheiro trabalhador o é. Eu te diria que, primeiro, eu gostaria de cumprimentar o Éder e toda a sua diretoria e dizer que são muitíssimo bem-vindos e aproveitar a oportunidade de cumprimentar os nossos telespectadores, tomara que interajam conosco, como é habitual, e dizer que a saúde é uma agrura diuturna. Nós temos problemas a toda hora, a todo instante. E os desafios são enormes e inesgotáveis, né? Resolve um problema aqui, surge outro acolá, até porque a biologia é muito dinâmica e as mutações ocorrem, as doenças são controladas, algumas felizmente desaparecem e outras surgem aí com uma evidência, com uma contundência muito grande. E eu sempre costumo dizer o seguinte: não banalizem as viroses. E o grande exemplo das viroses os grandes exemplos nós podemos enfocar ao H1N1. Certo. Que veio com um vírus de mutação nova e que assolou uma grande parte do mundo, felizmente está parcialmente controlada. E a AIDS, que é outra virose também intensamente destruidora, além de uma infinidade de outras. Isso faz com que nós tenhamos cada dia aí a dimensão da humildade diante da biologia. Eu tinha um professor de clínica médica, João, que dizia o seguinte: o fígado existe associado ao pâncreas para dizer para o médico todo dia que ele tem que ser humilde, porque Sim. Os segredos deste pedaço orgânico são segredos extremamente capciosos. E eu diria, homenageando o professor João Galizzi, que de resto é o organismo inteiro. Sim. Então, por conta disso, a saúde é um desafio constante. E nós temos aí um subfinanciamento, uma indefinição de política pública de saúde,
uma falta de carreira de Estado para o médico e demais profissionais de saúde. Ou seja, doutor Éder não terá moleza. Muito ao contrário. Nós estávamos ali nos bastidores e ele dizia assim, eu pensei que a coisa fosse um pouco mais simples, a complexidade é muito grande. Mas ele é jovem, determinado, tem energia para gastar. Tem o cabelo preto, aí a barba ainda não ficou pintada que nem a sua e nem tampouco fui obrigado a tirar porque estava branco demais certo. A minha. Tem energia, tem competência, tem responsabilidade e, acima de tudo, tem disposição. Isso faz com que a gente fique muito tranquilo de afirmar que a transição foi feita e muito bem feita. Perfeito. Se eu pudesse dizer que fizemos uma coisa bem feita nessas gestões, foi exatamente promover uma transição dessa natureza. Perfeito. Doutor Éder Gatti, eu estive lá na posse do sindicato em Pinheiros e vi lá, prestei atenção na sua fala, no seu discurso, e o senhor enfatizou reconhecendo a tradição que a entidade dos médicos sindicato tem e possui, o senhor destacou muito a renovação da diretoria. Então eu queria saber, se o senhor já pensou numa marca, num estilo, e assim, numa definição do que deverá ser o seu mandato? Já tem uma espécie assim, digamos, de marca, de objetivo definido, ou será a própria dinâmica da vida que vai impor isso? Olha, João, eu enfatizei a renovação que houve nessa nova gestão, porque assim, ela de fato foi muito importante. Eu acho que a gestão que terminou, a gestão do Dr. Cid, ela teve a maturidade de entender que a renovação era uma coisa necessária para tornar o sindicato mais representativo frente à categoria, porque hoje boa parte dos médicos são jovens, boa parte da categoria é composta por mulheres, e aí isso houve uma transição aí que tentou fazer com que contemplasse os jovens e as mulheres. Então, assim, a gente vai tentar fazer uma gestão que seja bem característica, que represente bem a categoria. Eu acho assim, o sindicato está muito bem estruturado. Sim. Nós temos uma estrutura física e um quadro funcional muito bom. E isso permite a gente desenvolver política ali dentro. O que a gente quer fazer agora é atrair ainda mais os médicos para dentro da entidade. Talvez essa seja a nossa maior marca. Trazer o médico para dentro da entidade para discutir os problemas específicos da categoria, os problemas de saúde no Brasil e no Estado. Sim. E discutir política. Eu Entendi. acho que assim, a categoria precisa se envolver mais com esse tipo de discussão. Agora, doutor, o senhor verifica na base, porque às vezes é o desejo político da direção de trazer a categoria, de sindicalizar, de engajar a categoria, mas é preciso que haja uma sintonia. Você percebe a base motivada para essa participação, ou cada um está cuidando da vida, correndo, fazendo 10 plantões? Como é que está isso? Olha, a categoria médica ela sofreu algumas mudanças ao longo das 2 últimas décadas, certo. Que o médico, ele aos poucos, ele deixou de ser aquele profissional liberal, que cuidava da sua própria agenda e tudo mais, para ser um profissional cada vez mais com algum vínculo empregatício. É o que a gente chama de proletarização da medicina. Que, assim, o médico, ele acaba, depois da criação do SUS, e ele acaba tendo um vínculo empregatício ali com os equipamentos de saúde. E assim, a gente precisa mostrar para o médico que ele não é uma classe, e sim ele é uma categoria dentro da classe trabalhadora. Entendi. Então, mostrar que ele é trabalhador. Então, assim, a gente precisa fazer um trabalho de conscientização com os nossos colegas. Eu acho que esse trabalho vai mostrar para eles a verdadeira importância de ser sindicalizado. Entendi. Doutor Cid, médico tem piso salarial? Tem, claro. claro. E tem jornada que tem de trabalho também, como tem o cobrador, como tem o jornalista, como tem o bancário? Olha, eu lhe responderia em princípio, João, que o médico é o único profissional que trabalha de graça. E a sociedade acha que isso é pouco. E trabalha de graça como assim? Em várias circunstâncias. Nós somos formados a atender os pacientes independente da situação. E somos impelidos. Você está em casa, seu vizinho te chama, você vai lá e atende, independente da vinculação. Se alguém passa mal em algum lugar, a tendência natural é de atender e por aí afora. Isso trabalhamos de graça pelo desrespeito dos patrões, que nos impõem jornadas exaustivas e nos restringe com salários aviltantes.
Mas nós temos uma jornada, sim, uma jornada que tem como referência 20 horas semanais. Isso significa que pode ser distribuído com 4 ou 5 horas diárias, dependendo da conveniência do local de trabalho, ou por plantões, ou por turnos, e a nossa referência é de 20 horas semanais. E este piso hoje é o chamado Piso Nacional do Médico, é de R$ 9.991. E ele é praticado do Oiapoque ao Chuí ou não? Não, ele deveria ser, mas infelizmente isto é uma determinação das entidades médicas, que o Sindicato dos Médicos se associa a isso de maneira muito forte e muito firme, mas os patrões, e você sabe muito bem disso, você é um sindicalista por concepção nata e por vinculação, e sabe muito bem que essa luta do capital-trabalho é inesgotável. E o patronato sempre restringe, independente de ser setor público ou privado. Então, doutor Cid, até eu entenderia, desculpe te interromper, que uma empresa do setor médico que tenha traçado como seu objetivo principal o lucro, ela procure aumentar o seu lucro também reduzindo o salário do médico, né, não praticando o piso. Mas não se compreende o Estado fazendo isso. Por exemplo, tem município que paga menos que 9 mil e esses 9 mil reais de piso? Então, tem muito pouco município que chega a isso. São 10.900, né? Veja bem, João, a ótica de análise é a mesma, muito embora os objetivos sejam diferentes. Como você bem focou, o objetivo da empresa lucrativa é diminuir custos. Sim. E os custos normalmente são diminuídos achatando salários. Quando nós vamos para a administração pública, o raciocínio é exatamente o mesmo, que vai diminuir gastos, porque esses gastos vão ser direcionados a uma série de outras atuações do governo. O governo é muito curto, ele na realidade tem 4 anos, e se proceder bem, mais 4. Certo? Então, esse espaço de tempo do governo é um espaço muito restrito. Daí, a visibilidade de obras grandiosas, de uma série de realizações, das próprias demandas da sociedade como um todo, acabam cedendo aí, espaço de preferência para a saúde. A saúde sempre tem os contingenciamentos de verba. O resultado final é o mesmo. Um é desassistido por lucratividade, o outro é desassistido por falta de orçamento. Sim. E o resultado é o mesmo. Como é que faz a falta de orçamento ou a diminuição de investimento? Diminuindo o salário do trabalhador. Então, você veja bem que, muito embora os enfoques de análise, tanto econômica quanto financeira e sociológica, política, são completamente diferentes, mas o resultado é o mesmo. Entendi. Doutor Éder Gatti, presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo. Hoje, qual é a grande reivindicação, considerando o médico, aqui nós estamos falando do médico trabalhador, não daquele médico que tem uma clínica e que tem um empreendimento, digamos assim, na área da saúde, que a condição dele é a condição do empreendedor. Tem lá suas vantagens, suas desvantagens, mas é uma outra condição. Esse médico assalariado, esse médico que é assalariado público ou do segmento privado, qual seria a grande reivindicação hoje do seu colega de trabalho? Acho que a maior reivindicação é uma carreira pública, uma carreira que seja, que contemple bons rendimentos e que garanta progressão, que garanta aprimoramento durante os anos de trabalho. E essa carreira pública, ela seria, então, no SUS? No SUS, exatamente. Deve ser uma única de saúde. Porque assim, essa é uma discussão que ela é complexa, porque o sistema público de saúde ele tem a gestão descentralizada, os municípios administram, os estados administram, a União administra. Além disso, a gente tem o fenômeno das terceirizações, entes de direito privado administrando equipamentos públicos. Sim. Então, assim, os médicos trabalham no Sistema Único de Saúde com diversos vínculos. Então, assim, os vínculos empregatícios são vários, é pulverizado, existem. Então, então, assim, não existe uma coisa uniforme. Tá. Então, por isso que discutir carreira é muito complexo. Sim. A gente acaba tendo que discutir também gestão, financiamento e outros pontos. Entendi. Mas hoje a principal demanda da categoria é carreira. Inclusive carreira visando ofertar ao médico
algo que o atraia ao sistema público, principalmente nas áreas de baixo provimento. Tá, entendi. Bom, nós vamos voltar a falar com o Dr. Cid Carvalhais, médico, neurologista, ex-presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo, e com o Dr. Éder Gatti Fernandes, jovem médico e jovem recém-possado presidente do sindicato da categoria. A gente volta daqui a pouco, porque nós temos o Na Linha. Na Linha, doutor Cid, quando esteve aqui da última vez, acho que não havia essa sessão aqui no programa ainda. A gente, para que outros sindicalistas possam participar do programa, não estando presente, a gente faz um bate-papo rápido por telefone. Já existia, já participei aqui com muito prazer. Estou autorizado então, né? Mais do que autorizado, aplaudido. Então vamos lá, chama o Na Linha, por favor. Falo com Walter dos Santos, presidente dos Sindicatos Comerciários de Guarulhos e região. Obrigado, Walter, por você nos atender. E nós vamos falar hoje sobre o CQC, Centro de Qualificação do Comerciário. Queria que você, primeiro, obrigado pela sua presença. O que é este centro? Se é uma escola, se é uma ONG, se é um departamento de sindicato e que tipo de trabalho você realiza para os trabalhadores dos comerciários? Boa noite, João. É um prazer participar do seu programa. E no CQC, o Centro de Qualificação do Comerciário. O que é isso? Nós fazemos uma triagem, damos uma oficina, né? Chama um treinamento rápido para fazer currículo, para aprender as profissões, né? Sim. Dá um lustro, um brilho na capacitação do comerciário, entendeu? E existe há muito tempo, Walter? Hã? E já existe há muito tempo? Quando? Existe, já faz 2 anos mais ou menos que nós estamos nisso, né? E os próximos cursos nossos agora, João, eu queria até aproveitar a audiência, né? Certo. Nós temos analista de crédito, nós vamos começar agora a oficina no dia 15 e 17 de julho. Correto. Depois nós temos rotina de operador de caixa, dia 22 e 24 de julho. Correto. Depois vitrinista, dia 29 e 31 de julho. E depois estoquista, dia 5 e 7 de agosto. Certo. Entendeu? E é tudo curso totalmente grátis, né? Eu ia perguntar. Um treinamento rápido Sim, sim. para a pessoa ficar mais capacitada, entendeu? Agora, Walter, esses cursos eles se destinam a quem já está empregado ou para pessoas que estejam buscando uma vaga? Nós fazemos dos 2 tipos. A preferência nós começamos para aqueles que estão desempregados. Para ele começar a capacitá-lo, para ele arrumar o emprego. Mas acontece o seguinte, muitas vezes o que está trabalhando também está precisando de um ajuste, entendeu? Correto. E muitas vezes a própria empresa já está enviando para a gente para capacitação. Perfeito. Que com o apoio da empresa já fica mais fácil, né? Walter, olha, aqui por telefone, você sabe, é jogo rápido, é só para dar esse recado. A gente vai divulgar aqui no Câmera Aberta e nos outros meios de que dispomos esses cursos, porque eles são importantes. Agora, o trabalhador procura o CQC direto no seu endereço ou tem que ir ao sindicato? E em que local que fica em Guarulhos? Direto no Centro de Qualificação, na Rua Cerqueira César, 236, no centro de Guarulhos. Perfeito. Aquela rua que desce do Poli, do centro da Dom Pedro II. Conheço, 236, obrigado. 236. Ok, Walter dos Santos falou conosco, muitíssimo obrigado e parabéns aí por essa iniciativa de qualificação dos trabalhadores, porque é educação aplicada no sentido profissional, é a profissionalização, uma coisa necessária. Obrigado, Walter, um forte abraço. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Doutor Cid, sei que o movimento sindical é curioso, ele é amplo, né? Outro dia estiveram aqui os engenheiros montaram um instituto, uma faculdade de engenharia voltada para novas tecnologias. Então, há muitas experiências do sindicalismo brasileiro voltadas para a educação. Doutor Cid, eu queria, na pauta que eu fiz do programa, eu anotei para falar sobre a formação do médico, né? E já tem perguntas aqui, até tem uma consideração longa aqui do Nil Nogueira, depois eu vou ler. Como é que é a formação do médico no Brasil? As escolas dão conta do recado ou o ensino é deficiente? Bom, antes de mais, eu gostaria de fazer uma homenagem ao Murilo e ao Allen, Sindicato dos Engenheiros, que a gente teve muita oportunidade de participar das informações a respeito dessa criação da futura Faculdade de Engenharia para Alta Tecnologia.
João, a formação do médico brasileiro é um desafio, assim como é qualquer profissão especializada e qualificada especificamente. Nós temos aí várias faculdades espalhadas pelo país e, lamentavelmente, o resultado da formação é um resultado deficiente na grade de graduação. Temos alguns parâmetros que são parâmetros questionáveis e discutíveis, mas a referência hoje no país é o exame anual feito pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, que está na sua 9ª edição e, por média, teve uma aprovação de apenas 40% dos pretendentes que realizaram esse exame. Esse é o chamado Revalida? Não, o Revalida é outra coisa. Esse seria um exame de qualificação, mas ele não tem uma compulsoriedade para o exercício da profissão. Certo. Hoje, no Estado de São Paulo... Ele faz uma aferição... Ele é compulsório para o registro, certo, mas ele não é compulsório para a autorização do exercício entendi, profissional, porque tem uma lei maior que regulamenta. O Revalida é aplicado para médicos graduados no exterior. E o Revalida, na realidade, tem 2 etapas. Uma é um exame daqueles que vêm do exterior e pretendem o exercício profissional no Brasil, o exercício da medicina, e se submeteriam a esse exame. Se aprovados, receberiam a autorização para o exercício profissional, e os médicos estrangeiros que também fizessem um exame de conhecimento da língua portuguesa. Tá. Caso sejam reprovados, passariam por uma programação de revalidação do diploma, que seria uma avaliação individual em universidades públicas credenciadas pelo Ministério da Educação para isto, e depois de um determinado período prestariam esse exame uma segunda vez, Tá, até adquirirem a condição de atividade profissional. Temos essa deficiência, um número muito grande de faculdades de medicina do ponto de vista da qualificação técnica. Falta uma série de coisas, especialmente faltam docentes. Isto traz como resultado essa deficiência, que tenta se sanar nos programas de residência médica, que tem um outro objetivo completamente diferente. Os programas de residência médica, eles aí estão para treinar e qualificar especialistas, em períodos que variam, sim, de acordo com a especialidade. Então, nós temos hoje uma formação que, infelizmente, ela deixa a desejar e que os médicos, de uma maneira geral, através das suas iniciativas de sociedades brasileiras de especialidades, tentam sanar isto, com cursos, simpósios, sim, seminários, congressos, e às vezes até mesmo cursos de atualização e de requalificação profissional. Isto não tem definido em termos de governo. sim. O governo se responsabiliza hoje pela formação da graduação e administra a residência médica em colaboração com as sociedades de especialidade. Mas o resultado disso não é bom. Perfeito. Eu não sabia que já havia essa pergunta do Jaime Bonfilioli, ele participa de todos os nossos programas. Mas ele pergunta, doutor Éder, e muito parecido com a pergunta que eu fiz. Qual é a sua avaliação sobre o atual nível das nossas faculdades de medicina, principalmente no interior dos estados mais pobres? Uhum. E te pergunto, o doutor Éder, como todo médico, fez a sua faculdade, fez a sua residência. E eu me lembro que, se estiver errado, me corrija, que de certa forma ganhou uma certa projeção quando teve aquela greve dos médicos residentes para melhorar os vencimentos e as condições de trabalho. Vou responder depois do intervalo, mas já vou deixar a pergunta aqui no ar. Se na sua formação você enfrentou, assim, detectou deficiências, ou por falta de docentes, ou por falta de estrutura, ou pelo currículo não ser o mais adequado, tá? E depois responder aqui ao Jaime como é que é a formação também no interior do país, já que somos um país continental com grandes diferenças econômicas, sociais, culturais, geográficas, etc. Ao intervalo, podemos chamar de intervalo? Voltamos em 2 minutos, ok? A Confederação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, Contrato, foi até a base conferir o que a Copa está trazendo de benefícios à categoria. Veja o que dizem os trabalhadores. Normalmente, assim, 100 pessoas, né?
Agora na Copa a expectativa é que dobre aí esse pessoal para a gente servir o pessoal bem. O inglês o básico. Se vira nos 30, mostrar o cardápio, mas já temos o cardápio em inglês para facilitar aí para os turistas. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. Os sindicatos filiados à FEComerciários já começaram a selecionar suas candidatas ao concurso Miss Comerciária Paulista 2014. Esse ano, o evento tem como tema o combate ao câncer de mama. Por isso, muitas ações para a realização de mamografias por meio dos sindicatos já estão acontecendo em toda a base sindical comerciária. É a diretoria da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo valorizando a beleza e a saúde das comerciárias paulistas. Juliana Pereira é a atual representante das comerciárias em todo o estado. Ela é de Barretos. A posição da Nova Central foi sempre em defesa intransigente da manutenção da Lei 12.619. O nosso entender é que nós tínhamos e estávamos já numa batalha para conseguir derrubar os vetos que a presidenta foi induzida a fazer na Lei 12.619. Muito bem. Falou o Luizinho da Nova Central Sindical de Trabalhadores, essa é a lei do descanso. Os motoristas, as entidades dos trabalhadores rodoviários em transporte fizeram luta de 10, 12 anos para conseguir aprovar uma lei que garantisse um mínimo de qualidade e de condições de trabalho para os motoristas, porque não é mole o sujeito pegar no braço uma carreta com tantas toneladas por essas estradas, muitas porcarias de estrada que tem pelo país afora, trabalhando, tomando rebite e outras coisas piores para poder cumprir a jornada, e a hora que consegue um descanso, vai ao setor patronal. O deputado da UDR, lá, o Marqueselli, é que liderou, inclusive consta até lá, a Folha denunciou que ele deu dinheiro lá para os cabos eleitorais, não sou eu quem está dizendo, eu até conheço o Marqueselli, me dou bem com ele, mas nesse caso ele exagerou no comportamento da defesa da sua corporação, porque a lei protege a vida. E com relação a isso não tem corporação, não tem interesse de classe. A proteção à vida é absolutamente indiscutível no meu modo de entender. Doutor Cid, feito o sermão aqui que eu faço todo o programa, eu queria te passar a pergunta do Nildo Nogueira, que é sindicalista comerciário. E o Nildo não alisa não, ele diz aqui. Que bom. Eu estou decepcionado com os médicos em geral, principalmente com aqueles que vão para os bairros mais nobres, onde a média de consulta é R$500. Está pagando barato, viu, Nildo? Os planos de saúde, a maioria não atende. E fora isso, aqueles que atendem pelo plano de saúde, o agendamento é após 2 ou 3 meses da data marcada. Os médicos hoje procuram dar ao paciente remédios caros. Eu fui receitado com remédio que o custo é de R$210. O que pode ser feito, doutor Cid, para melhorar o atendimento médico, a aceitação por planos e o custo dos remédios? Se o senhor responder, vai ser nomeado ministro da Saúde. Vai ser nomeado. Já sai daqui nomeado, tá? Deixa eu fazer a campanha. No dia que foi votada a derrubada da lei do descanso, eu coincidentemente estava na Câmara dos Deputados. Olha, eu não sabia. E foi um quebra-quebra enorme, a Polícia Legislativa entrou no meio da história e no final de contas o plenário acabou aprovando, lamentavelmente. Mas o nosso querido amigo Nildo está sendo um pouquinho injusto, jogando nas costas dos médicos uma conta que não é nossa. Desculpa. De fato, se os médicos fossem responsáveis por tudo, nós teríamos poder de solução. Sim. E não temos. Ele está misturando aí a cota dos planos de saúde com a cota dos governos, a dispensação de medicamentos.
e a ganância desenfreada da indústria farmacêutica. Então, está tudo junto aí, mas eu te juro que nós também somos pacientes, sofremos da mesma forma, temos dor de barriga exatamente do jeito que você tem dor de cabeça, cansaço, e às vezes se descobre que nós somos médicos, é capaz até de nos cobrar um sobrepreço na farmácia. Não tem desconto? Não, muito ao contrário. Então, você veja bem, nós estamos em igualdade de condições. Agora, não são os médicos que são responsáveis por agendas de planos de saúde, inclusive. Muitos deles, e é bom que você saiba disto, e que os nossos telespectadores também saibam disto, muitos desses planos de saúde, além de credenciarem poucos médicos para determinadas especialidades e determinadas regiões da cidade, ainda limitam o número de consultas diárias. Então, isso aparece que o médico não quer atender por conta de ter uma agenda, de dar preferência a outros, etc, etc. Não é isso. São as restrições que são impostas e que sempre nós afirmamos claramente. Os planos de saúde, além de tudo que se fala mal deles com muita procedência, ainda são nocivos no sentido de tentar e acabam conseguindo perturbar a autonomia profissional e alterar esta relação sadia que é a relação entre médicos e pacientes. Vamos ser justos, nós queremos pagar nossa conta sim, queremos assumir nossa responsabilidade sim, mas não é justo que a gente pague conta dos outros. Vamos nos associar, vamos trabalhar em convergência para que nós possamos, junto com a sociedade e com a demanda daqueles que sofrem essas agruras, a gente possa acionar os mecanismos competentes e mudar esse cenário, essa história que é muito ruim para todo mundo. Eu, doutor Cid, sou usuário de um plano de saúde e sou um usuário chato, que eu fico cobrando e pressionando, porque eu pago por antecipação, eu não estou pedindo favor, não é verdade? Ainda que estivesse pedindo favor, deveria ser tratado com respeito, porque estava diante de uma necessidade. Mas o lobby desses planos de saúde é tão grande que recentemente eles intrujaram, como dizia a malandragem, numa medida provisória, a isenção de uma multa. E a presidente Dilma, até citei aqui, teve a grandeza de cortar, porque eles não queriam sequer ser punidos por eventuais abusos e ilegalidades cometidas. Mas, doutor Éder, eu não quero deixar o nosso amigo aqui, doutor Jaime, do Jardim Bonfilioli, sem resposta. Eu queria saber se o senhor encontrou alguma dificuldade na sua formação, ou por falta de docente, por falta de equipamentos, etc., ou curricular, e como é que anda a formação no interiorzão do Brasil? Porque aqui em São Paulo é mais fácil fiscalizar, é mais fácil o MEC ter controle, mas e pelo Brasil afora? Tá. Primeiramente, assim, eu formei no interior, mas assim, era a capital de um estado, na verdade, mas fugia do eixo Rio-São Paulo. Que cidade? Eu formei na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tá, que é em Campo Grande, e assim, como qualquer universidade pública, a minha formação, a minha universidade ela tinha algumas deficiências. Eu formei numa época que o currículo ainda era o currículo antigo e ele não estava muito bem adequado para as prioridades do SUS, que hoje o Sistema Único de Saúde, ele prioriza mais a atenção básica, e a minha formação ela é mais tradicional, ela é uma formação mais voltada para a especialidade e tudo mais. Então, assim, essa foi a principal deficiência, talvez a inadequação do currículo para um sistema de saúde que estava se consolidando na época. Com relação à formação no interior, há uma tendência de interiorizar a formação da medicina, certo, seja interiorizar as universidades, ou então mesmo os programas de residência médica. A questão é que esse fenômeno ele tem que ser visto com certo cuidado, porque a formação do médico necessita de hospital universitário, necessita de estrutura e recursos humanos qualificados, que às vezes essas universidades são abertas de forma indiscriminada e essas condições mínimas necessárias para formar o médico não são contempladas. Entendi. Então, a gente observa, isso não acontece só no interior, mesmo as universidades, as faculdades novas, abertas nas capitais, também sofrem com isso. Você tem um curso recém-criado,
porém sem ter um hospital universitário ou um quadro de professores adequado para formar esses profissionais. Perfeito. Doutor Cid, o senhor presidiu o Sindicato dos Médicos, existe também uma Federação dos Médicos, não existe uma Confederação dos Médicos. Como é que a categoria ela se estrutura do ponto de vista, digamos, orgânico? Sindicato, federação, confederação, como é que é? A estrutura sindical, você conhece muito bem, ela é piramidal. E né? Central? O sindicato é filiado à Central? Tá. É uma estrutura piramidal, onde os sindicatos de base constituem a base da pirâmide e existe uma organização de segundo e uma organização de terceiro grau. A organização de segundo grau acaba confluindo nas federações e a organização de terceiro grau nas confederações. Nós temos a organização de segundo grau, a Federação Nacional dos Médicos. Eu tive a honra de presidi-la, inclusive, na gestão 2010-2012. E temos uma organização confederativa dos trabalhadores universitários regulamentados, que é a CNTU, que o Murilo deve ter tido aqui, o Murilo Pinheiro, que é o presidente, e que deve ter estado aqui, além da CNPL. Tá. Então, nós temos essa organização confederativa. Em termos de vinculação à central sindical, o Sindicato dos Médicos de São Paulo foi um dos fundadores da CUT. Tá. E foi, na realidade, um dos reestruturadores do movimento sindical médico em São Paulo. E é bom que a gente lembre isso em 2014, os 30 anos das diretas já e, lamentavelmente, os 50 anos da ditadura, e lembrar que em 74, 75 ocorreram as mortes do Manuel Fiel e do Vladimir Herzog, e em função disso passamos a ter aí uma reestruturação do movimento sindical, que acabou culminando na famosa e grandiosa greve do ABC, dos metalúrgicos do ABC, com a liderança do ex-presidente Lula. Então, tudo isto fez com que o sindicato estivesse envolvido com toda esta estratificação e participasse desta pirâmide organizacional do movimento sindical, e tem a ligação com a CUT, eu diria até que uma ligação além de um compromisso de preceitos sindicais que nos converge, uma ligação histórica e até afetiva, em função de toda essa sequência histórica que ocorreu. Então, essa organização ela funciona bem. O médico é muito difícil, sabe, João, do ponto de vista político, como todo indivíduo que tem um pensamento mais definido é. Sim. Mas só como nós somos organizados em uma categoria profissional, as reivindicações são muito grandes. E a diversificação de atividades também é muito grande. Nós somos organizados em 53 especialidades diferentes. E esta organização em 53 especialidades diferentes nos leva, nos remete a situações de trabalho também diferentes. Muitas demandas específicas. Absolutamente específicas. Por exemplo, é bom até a gente lembrar isso e não tratar as coisas diferentes como sendo iguais. O médico da linha de frente, que está lá no pronto-socorro, está lá atendendo tudo e mais alguma coisa que chega das mais diversas formas de gravidade, ele é completamente diferente em termos de trabalho, da jornada de trabalho e da natureza do trabalho daquele que está no ambulatório atendendo consultas previamente agendadas. Determinadas especialidades são cáusticas. Você imagina um indivíduo numa UTI que teoricamente ficaria ali por 30 ou 35 anos da vida profissional dele, só convivendo com coisas graves, sérias e ameaças de complicações e morte diuturnamente. Isso tem limites. Determinadas atividades, por exemplo, da oncologia pediátrica, é terrivelmente ruim. É uma coisa desastrosa você ver uma criança padecendo e morrendo por conta de patologias graves, avassaladoras e por aí afora. Então, nós temos que ter esta visão que a atividade médica, muito embora ela seja comum num complexo, mas ela é diferente nas diversas atividades. Então, isso faz com que a gente tenha
toda essa preocupação da organização. Você fez uma pergunta ao Éder. Sim. É fácil sensibilizar o médico? Não, não é. Exatamente por conta dessa diversidade de atividades, de problemas específicos que a categoria tem. Correto. Talvez seja um dos mais complexos. Sim. É um panorama do mais complexo que existe em termos de categorias profissionais. Perfeito. Eu quero voltar ao doutor Éder, mas aqui um dirigente sindical, aliás, um excelente dirigente sindical, Josinaldo José de Barros, o Cabeça, que é vice-presidente dos sindicatos metalúrgicos de Guarulhos e região, que até já presidiu o DIEESE. Ele ligou sobre um assunto que eu vi uma nota, Cabeça, no DCI hoje, eu não tive tempo de ler. Como envolve legislação, portaria, eu não quis, assim, ser precipitado. Mas ele pede alertar as centrais sindicais, inclusive aqui a CUT, a qual é filiado aos sindicatos médicos, que o Ministério do Trabalho baixou portaria ontem, dia 1º de julho, ampliando para 9 meses corridos o período das novas contratações temporárias. Antes da portaria, eram 3 meses, prorrogáveis por mais 6. Nas contratações, segundo ele me diz, perante o novo critério, as horas, o adicional de hora extra cai de 50% para 20%, de modo que me parece aqui um alerta importante e que o movimento sindical fique ligeiro, porque o inimigo não dorme, né? Eu sei que o Manuel Dias, ministro do Trabalho, é um homem que veio do campo da esquerda, foi até preso político, pertence a um partido que tem ligações com o trabalhismo, mas eu conheço o mundo onde eu vivo e sei de onde é que vêm as pressões, como essa PL das terceirizações, criminosa do Sandro Mabel, que quer liberar tudo nas terceirizações e restabelecer a selvageria nas relações capital-trabalho. Então, Cabeça, nós vamos tratar desse assunto aqui, eu quero entender melhor para falar com mais propriedade, tá? Mas está feito o alerta e eu te ligo depois que a gente sair do programa, ok? Nós temos aqui uma reportagem, vamos fazer a externa, voltamos, deixa eu anunciar aqui novamente os nossos convidados. Dr. Éder Gatti Fernandes, médico, jovem médico, infectologista, que acaba de assumir a presidência do Sindicato dos Médicos de São Paulo. E o ex-presidente da entidade, Dr. Cid Carvalhais, que já esteve conosco aqui várias vezes no programa. Vamos à reportagem, voltamos já já com câmera aberta sindical. Serginho, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na segunda-feira passada, na sede do Instituto Lula, aqui em São Paulo, cerca de 40 sindicalistas da Força Sindical. Você foi um dos articuladores do encontro. Conta aqui para a gente como é que foi essa reunião e o que de concreto aconteceu. Foi uma reunião articulada antecipadamente com o ex-presidente Lula. Logicamente que o ministro Gilberto Carvalho também nos ajudou a agilizar a realização dessa reunião e pauta principalmente num princípio, primeiro, importante da Força Sindical, que é a nossa pluralidade partidária. Quer dizer, nós reunimos, está no DNA da Força Sindical, a possibilidade de convivência harmônica entre dirigentes sindicais com várias vocações partidárias. E esse encontro com o presidente Lula, logicamente que nós aproveitamos, sabendo da sua liderança e do governo que fez e da relação que criou com o movimento sindical e com o movimento social, aproveitamos essa oportunidade para pedir, na verdade, ao presidente Lula que intercedesse junto ao governo federal que um diálogo um pouco melhorar o diálogo com o governo federal. O ex-presidente Lula nos declarou lá e assumiu o compromisso conosco de relatar toda essa conversa com esses dirigentes sindicais à presidente Dilma e, logicamente, tentar intermediar aí um diálogo entre trabalhadores e a presidenta. Foi uma única reunião ou haverá outros encontros? A ideia é que haja outros encontros. O ex-presidente Lula se comprometeu a participar conosco no 8º Congresso Estadual dos Químicos aqui do Estado de São Paulo, da FEQINFAR, e, logicamente, a oportunidade que ele estará não só com os dirigentes sindicais químicos, dirigentes sindicais de outras categorias, outras centrais sindicais, também para debater aí a situação do Brasil.
A ideia é fazer encontros com diversas categorias ou haverá reuniões com segmentos específicos? As duas coisas poderão e deverão acontecer, né? Existe nesse período agora importantes encontros de categorias, mas há também uma conversa entre dirigentes das centrais sindicais para que possa, inclusive, ter uma reunião com a presidente Dilma para que a gente possa também mostrar e logicamente, o pano de fundo disso é influenciar a candidatura Dilma nas propostas que defende os trabalhadores, na pauta trabalhista. Muito bem, obrigado Valtinho que fez a reportagem, obrigado Serginho por ter nos atendido, obrigado Edu por ter feito a edição rapidinho que a gente precisava botar no ar hoje para não perder a atualidade, não perder o time. Eu quero mostrar um material, um jornal que nos foi enviado do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de São Paulo, que era presidido pelo Antônio Souza Ramalho, que agora parece que se afastou em razão da legislação eleitoral, e faz um balanço muito importante das conquistas da categoria em 12 anos. O salário da categoria sobe mais que o dobro da inflação. Por 12 anos consecutivos, de 2002 a 2014, o sindicato consegue aumento salarial acima da inflação. São 265,56 de aumento real no período. Nesta nova conquista, o piso foi para 1.145,10. Então mostra aqui um gráfico. Aumento salarial 265,56. Inflação 113,03. Portanto, conseguiram ganhos mais que o dobro da inflação. Se consegue por algumas coisas. Primeiro, por ter uma conjuntura econômica favorável para o Minha Casa Minha Vida, etc. Mas especialmente porque o sindicato é atuante. Porque se o segmento estiver crescendo e o sindicato não for buscar, o patrão pega o dele e põe no banco e etc. E registra aqui a perda que tivemos do Tuli. O Guerreiro descansou. O Tuli eu conheci há uns 20, 30 anos e era realmente uma pessoa muito boa de se lidar, sujeito de bom coração, a pena que faleceu, morreu jovem, então fica aqui o nosso abraço à família do companheiro Tuli e um abraço a todos os trabalhadores da construção civil, que não foi só aumento de salário, doutor Cid e doutor Éder. Eles conseguiram na convenção coletiva protetor solar. Por quê? Porque o peão na obra fica exposto e sujeito a agentes cancerígenos, etc. Sol, né? O sol hoje é muito agressivo. Muito bem. Tem duas perguntas aqui, eu estou aqui já preocupado com o horário, me atrapalhando um pouco. Da Glória da Penha quer saber se o presidente Éder vem da militância estudantil. E o Amaury da Liberdade cite 3 problemas específicos da categoria médica. Tá. Bem, eu fui coordenador do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul durante minha graduação. E depois, durante a residência médica, que é uma pós-graduação, eu fui da Associação de Médicos Residentes do Estado de São Paulo por 2 anos. Eu tive presente na gestão por 2 gestões. Tá. Também fui presidente da Associação de Médicos Residentes do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, que eu fiz residência lá. Mas durante a minha passagem lá na Associação de Médicos Residentes do Estado, na Ameresp, inclusive a gente participou de uma greve que durou 1 mês e ela conseguiu 20% de aumento na bolsa dos médicos residentes, estender a licença maternidade das residentes mulheres gestantes e, inclusive, a gente lutou até pela 13ª bolsa, mas, enfim, era um ponto de pauta na época. Mas, enfim, conseguimos um aumento importante, algumas vitórias importantes na época. O residente, ele faz que jornada? Olha, o residente, ele é um estudante, ele é um pós-graduando que ele trabalha, ele aprende em serviço, então ele cumpre uma jornada de trabalho bem extenuante, assim, ele chega a trabalhar 60 horas semanais. Puxa vida. E recebe uma bolsa por isso. Só não trabalha mais que jornalista. Olha, mas enfim, trabalha muito. Eu posso que jornalista também trabalha bastante, mas enfim, ele aprende em serviço. Agora, assim, com relação ao movimento estudantil, foi uma verdadeira escola. Correto. Eu acho que todo estudante ele deve passar por isso, porque ali você aprende a ser cidadão. Então, é uma grande escola, foi uma grande escola.
boa parte da ala jovem da nova diretoria do CIMESP veio do movimento estudantil. Ou seja, já é gente que tem uma história de militância política, não caiu de paraquedas. Não. Pessoal, foi um processo que se construiu ao longo dos anos. Aí. Doutor Cid, ele falou da militância estudantil. No meu tempo tinha o famigerado decreto 477. Era a Lei de Segurança Nacional contra os Estudantes. O famoso e famigerado Jabas Passarinho foi o autor daquela brutalidade jurídica, né, contra os estudantes e contra o direito à livre manifestação. Doutor Cid, nós estamos caminhando para o final do programa. Eu queria deixar o encerramento, pedir licença aqui para o Éder, abusando da juventude dele, para que o senhor fizesse as considerações finais. Agradecendo muito a sua presença, Éder, obrigado, e dizer que, em nome da direção da TV Comunitária, aqui da cidade de São Paulo, o nosso espaço aqui no Câmara Aberta estará sempre à disposição da categoria médica, porque nós sabemos a importância absolutamente vital, não querer ser redundante, da atividade dos médicos para a vida de todos nós. Eu não jogo pedra nos médicos, não, porque sei que eu tenho vários amigos médicos e sei que a vida é dura, o sujeito fica pulando de plantão para lá e para cá, e atendendo, e até eu disse para um amigo meu que é cardiologista, como é que você aguenta? Nem que só chega lá com medo de morrer, está doendo o peito, como é que você se vira? Ele diz, por isso que eu vou na igreja da minha crença uma vez por semana, e da minha mulher eu vou de quinta-feira, que é para ver se eu seguro a onda. Doutor Cid, muito obrigado, viu? João, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Eu vou tomar a liberdade de agradecer em nome do Éder e do Sindicato dos Médicos de São Paulo, uma vez mais o Câmara Aberta e a TV Comunitária que nos abre essa oportunidade. Eu estou vendo aqui uma coisa muito interessante, talvez esse fosse o momento mais adequado e, diria assim, a dica mais apropriada para a gente encerrar aqui. O Gerson de Santana diz, por que a saúde do Brasil está sempre na UTI? Não está, Gerson. Nós não podemos ser maniqueístas em determinadas análises e apenas ver aquilo que é ruim. Sem dúvida nenhuma que aquilo que é ruim merece a nossa vigilância, merece a nossa fiscalização e merece as nossas críticas. Mas também nós temos que ver aquilo que é bom. Por tudo que se fala a respeito da saúde dos médicos, dos profissionais da saúde como um todo, a gente tem um disparate que é uma coisa difícil de ser entendida com tanta crítica. Os índices de qualidade de vida são melhores. A expectativa de vida é maior, o controle do índice de mortalidade infantil é muito eficiente, temos aí uma eficiência muito significativa na prevenção da gravidez na adolescência, temos um programa de transplantes no país, que é um dos mais avançados do mundo, dispensação de medicação de alto custo, controle de vacinações, enfim, temos uma série de fatores positivos e, apesar dos pesares, as grandes exigências da alta complexidade e da dispensação de medicação de alto custo, especialmente no tratamento do câncer, nos quimioterápicos, exerce uma influência positiva na preservação da saúde e um resultado positivo no combate às doenças. Então, com esse discurso, eu digo sempre isto. Os profissionais de saúde são verdadeiros heróis. Enfrentam vicissitudes, enfrentam condições as mais desfavoráveis possíveis, de toda ordem, de toda sorte, condições de trabalho às vezes péssimas, degradantes, salários aviltantes, se deslocam de ponta a ponta das cidades, do estado e mesmo do país, porque tem profissionais que trabalham em 2, 3 estados diferentes e consegue, a despeito de todas as adversidades, resolver uma agrura da saúde de maneira positiva. Perfeito. Então, na realidade, que se a gente vai analisar tudo isso, nós temos que ser otimistas, sem jamais esquecer as críticas e a fiscalização. O controle social é fundamental para que isso ocorra, e que nós tenhamos, inclusive agora que se aproximam as eleições legislativas, temos o compromisso de eleger parlamentares que estejam compromissados de fato com o anseio popular. Perfeito. E com isso nós vamos conseguir mudar
a tônica do Congresso Nacional. Muito obrigado, João. Um prazer realmente muito grande estar aqui de volta. Muito obrigado, eu agradeço muito e registro, por fim, o Nildo Nogueira diz o seguinte, ele faz aqui uma segunda intervenção. Considero o Dr. Cid uma pessoa com sabedoria, beleza e força. No fundo, a realidade tem a realidade que é dura, por isso a presidente Dilma contratou mais médicos. Tenho o maior respeito pelo senhor e muitos médicos amigos meus. Boa noite a todos. Eu também desejo uma boa noite ao Nildo, a sua família, que eu inclusive conheço. E ao final do programa, eu quero então agradecer muitíssimo o Dr. Éder Gatti, Dr. Cid Carvalhais, agradecer aos que nos assistem, agradecer aos que mandaram as suas perguntas, algumas que eu não pude colocar em razão do tempo. Não se trata, assim, assunto de medicina, de método, no VaptVupt, requer um pouco mais de elaboração, são assuntos bastante complexos. E fazer as homenagens que eu sempre faço, todas as vezes que há programa de médico aqui. Aos médicos a quem eu tanto devo, como o Dr. Davi Neto, Dr. Tufi Matar, Dr. José Cardoso, infelizmente o Dr. Tufi e o Dr. José já falecidos, e o Dr. Paulo Polo, meu amigo. Então, ao fazer essa homenagem a esses médicos, homenageio... Me permite, o Paulo Polo compõe a diretoria do Éder e compôs a nossa diretoria. Cardiologista lá, devotado cardiologista do INCOR. Muitíssimo obrigado a todos e até quarta-feira que vem com um novo Câmara Aberta Sindical. Um forte abraço. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.